Nesta semana, na novela Quando Me Apaixono, Renata passa a odiar Regina após descobrir que ela sabia sobre a vingança de Jerônimo. Renata e Augusto viajam juntos para a capital. Branca inventa que está grávida de Honório e Constança sofre. Roberta e Matias se casam. E não para por aí. Renata desmascara Roberta e acusa ela de ser a Bonita, noiva do Rafael. Confira tudo isso e muito, muito mais a partir de agora, no resumo semanal de 28 de outubro a 1º de novembro de 2024. Mas antes, deixem seu like, se inscrevam-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu comentário. Segunda-feira, 28 de outubro. Carla diz a Inês que está feliz por ela ter vindo ao centro depois de muitos dias no hospital. Inês diz que precisava assinar uns cheques, mas precisa continuar indo ao hospital. Ela pergunta de Regina. Carla fala que não sabe nada, mas que Gonçalo e Antônio lhe darão notícias dela. Inês fala que hoje conheceu Josefina e lhe pareceu uma mulher dura, com energia muito negativa. Enquanto isso, Carlos e Matilde vão ao depósito que fica próximo à fazenda Bonita. Carlos diz a Matilde que ainda bem que Augusto foi embora, porque só estava atrapalhando. Enciumado, ele diz a Matilde que não entende porque ela chama Augusto de lindo, porque o único lindo é ele. Carlos diz a Matilde que se dane a maldição dela, porque ele não se importa com isso. Ela pede que ele não brinque com isso. Carlos diz que se sente vivo por amá-la e ser amado. Ele acaricia ela. Regina dá um pouco de água para Jerônimo. Ela diz que Renata esteve ali, cuidando dele com abraços e beijos. Ele pergunta se Renata ficará ali. Regina diz que essa noite sim. Regina dá o caldo de frango para Jerônimo. Jerônimo pede que Regina lhe prometa que não deixará Renata ir embora até eles conversarem. Renata veste uma saia e suas botas. Manuela leva um caldo para Renata. Renata agradece. Manuela pergunta pela roupa dela para pôr para lavar. Renata diz que vai ir embora amanhã, porque não sabe se fez bem em ficar. Manuela diz que se o coração disse para ela ficar, é o certo, porque o resto é o orgulho ferido e não devem trair o próprio coração. Manuela diz a Renata que o coração dela e de Jerônimo se amam, mas estão machucados. Por isso, aconselha ela a não tomar nenhuma decisão até as feridas cicatrizarem, porque se eles fazerem isso antes, jamais saberão o quão sortudos foram por terem encontrado o verdadeiro amor. Lázaro e Ezequiel ajudam no depósito. A Aurora chega e diz ao pessoal que ali eles terão comida quentinha e chuveiro para tomar banho. Lázaro diz a todos que ali eles estarão a salvo e terão comida quentinha, água limpa para beber e tomar banho, e eles também têm cobertores para se aquecerem. A Aurora fica lisonjeada com Lázaro. Matilde observa os dois e vê que o irmão e a Aurora estão bem próximos ultimamente. Por outro lado, Álvaro, imbecil, começa a ingerir cachaça. Augusto chega ali e taca o trago de bebida dele no chão. Augusto exige que Álvaro vá para a Bonita e que cuide de Jerônimo, porque quer saber tudo o que está acontecendo lá. Augusto deseja que Jerônimo morra. Regina examina Jerônimo e vê que os sinais vitais estão bons, mas ele está esgotado. Renata pergunta se Regina o ama muito. Regina diz que são bons amigos e ele é como um filho adotivo ou genro para ela, um homem que teria gostado que ficasse com sua filha. Regina diz a Renata que continua procurando pela sua filha. Renata diz que deve ser bem lindo uma mãe amar uma filha tanto assim como ela. Renata fala que sua mãe é uma mulher dura e fria com ela, e ela não a ama e acredita que lhe odeia. Regina fica surpresa. Álvaro chega à fazenda Bonita para cuidar de Jerônimo. Carlos diz ao bêbado que Jerônimo não tem confiança nele, porque acredita que ele matou Rafael quando fez a cirurgia no falecido, enquanto estava bêbado. Álvaro diz que isso é mentira. Carlos manda ele ir embora. Lázaro também, e diz que ele não é bem-vindo naquela fazenda. Renata e Regina escutam a discussão.
Carlos diz a Renata que, de alguma maneira, Álvaro poderia ter evitado a morte de Rafael. Ezequiel diz a Augusto que sabe que ele apoia Álvaro, mas Carina não tem para onde ir e pede que deixe ela ficar na sua casa. Augusto permite que ele faça o que quiser. Honório diz a Gonçalo que sabia sobre o porquê de Matias se casar com Roberta. Gonçalo diz que está preocupado com Matias e não está de acordo com a decisão dele. Honório diz que terão que respeitar. Honório agradece a Gonçalo por ter mandado Branca embora da empresa. Adriana escuta uma conversa de Gonçalo e Honório, onde eles comentam sobre Constança estar enganando ele com César. Gonçalo diz a Honório que ele não pode dar mais certeza às fotos do que às palavras de Constança. Honório diz a Gonçalo que eles são amigos e quer que o tema sobre Constança não seja um obstáculo entre eles. Daniel aceita a proposta de Branca e fala que quer ser muito rico para Adriana não rejeitá-lo. Regina diz a Renata que sabia que Rafael tinha se suicidado e que Jerônimo pensava em se vingar. Renata pergunta se ela sabia que Jerônimo se casou com ela para vingar a morte do irmão. Regina diz que sabia que no começo essa era a intenção de Jerônimo, mas depois de perceber que estava tão apaixonado por ela, ele preferiu o amor. Renata questiona se ela permitiu que Jerônimo se casasse com ela, sabendo que lhe odiava e também que queria se vingar dela. Regina diz que não e jamais aprovou isso. Elas vão para o escritório. Regina diz a Renata que Jerônimo estava entre o amor e o ódio por ela, pela Bonita, mas o amor foi mais forte. Renata diz a Regina que Jerônimo destruiu sua vida, lhe enganou e ainda acredita que ela seja assassina de Rafael. Regina diz que ele acreditava que ela era culpada pela morte de Rafael, mas ele a ama e se casou com ela, pensando no triunfo do amor. Renata pergunta se ela sabia que Rafael e Jerônimo eram irmãos. Regina diz que sim. Renata diz: "Chega, Regina. Você se calou igual Jerônimo. Você ficou calada, apesar de todo o apoio que minha família te deu, apesar dos tratos que você tem com minha família, apesar de que você foi amante do meu pai." Regina diz que nunca foi amante de Gonçalo e jura. Renata diz a Regina que não acredita mais nela. Ezequiel diz a Alzira que Augusto permitiu que Carina more com eles. Ela fica feliz. Regina diz a Renata que jura pela sua vida, pela vida da sua filha, que nunca esteve de acordo em que Jerônimo escondesse dela que Rafael era irmão, mas que não poderia fazer mais nada porque Jerônimo é seu amigo. Renata diz que pensava que ela era outra pessoa, a melhor mãe, e queria uma como ela, e ela permitiu que lhe enredassem nessa mentira. Regina diz que Jerônimo lhe deu certeza que tudo tinha se resolvido entre eles e que o amor tinha vencido. Renata diz a Regina que ela teria evitado muitas lágrimas suas se tivesse falado com ela a verdade. Renata diz a Regina que seus valores e os dela são diferentes e é uma pena que sua mãe tinha toda a razão sobre o que dizia sobre ela. Regina pede que Renata não vá. Renata diz que não quer voltar a vê-la em toda a sua vida e sai chorando. Regina chora muito. Álvaro diz a Augusto que não lhe deixaram atender Jerônimo e foi expulso da Bonita. Augusto chama Álvaro de imbecil. Álvaro diz que quer acabar com Linhares e todos da Bonita. E se ele precisar dos seus serviços, conta com ele. Augusto diz que vai separar Renata e Jerônimo de todo jeito. Matilde fofoca com a madrinha e elas se questionam: por que será que Regina e Renata brigaram? Lázaro chega ali para buscar a comida para levar para os desabrigados que estão hospedados no depósito. Matilde supõe que Lázaro e Aurora vão ficar juntos. Ele pede que ela não diga baboseiras, pois o que há entre ele e Aurora é apenas uma amizade sincera e linda. Matilde diz que só quer vê-lo feliz. Carina diz a Ezequiel que Renata tinha razão e Álvaro lhe prometeu 1001 coisas apenas para ela voltar com ele, e ele não pensava em cumprir suas promessas. Paulinho vai dormir. Carina diz que Álvaro não quer deixar o álcool e nem quer mudar, mas ela sim, porque sua felicidade depende dela mesma e vai viver sua vida como quer. Alzira apoia a amiga e diz que foi ótimo ela terminar com Álvaro, porque senão ela iria afundar com ele. Carina diz que lhe dói muito, porque não poderá ser mãe. Ezequiel diz que talvez ela não tenha um filho, mas será um afilhado e pode ser madrinha do filho que Alzira espera. Carina diz a Alzira que ela é muito sortuda por ser mãe, porque ela e Ezequiel são maravilhosos. Renata chora.
e diz: Você não só queria se vingar de mim, como também falou com Regina disso, mas ela que foi testemunha do meu amor, como permitiu que me fizessem isso? Regina vai ao quarto de Renata para esclarecerem as coisas. Regina diz a Renata que se soubesse que Jerônimo tinha envenenado a Alma e que pretendia se vingar dela, teria dito tudo para ela. Ela revela a Renata que foi a mãe dela quem envenenou a cabeça de Jerônimo. Renata não acredita, mas Regina afirma que é a verdade. Renata diz a Regina que ela é muito pior do que pensava e sua mãe tinha razão em dizer para ela se afastarem. Regina confirma que é verdade. Regina pede que ela pergunte para o Jerônimo. Renata bate a porta na cara de Regina. Na capital, doutora Marina diz a Josefina que Roberta ainda está mal e não poderá dar alta para ela. Josefina diz que sua filha precisa sair hoje mesmo do hospital. Marina diz que Roberta não tem condições de sair do hospital e precisa ficar em observação e ficar de repouso. Josefina diz que vê Roberta perfeita. Roberta fala que está bem. Josefina pede que Marina dê alta para sua filha. Marina diz que não vai assinar porcaria nenhuma de alta e que se ela quer levar Roberta, será abaixo da responsabilidade dela mesma. Roberta diz à mãe que se sente mal ainda. Josefina não se importa com Roberta, caso ela venha a falecer, e diz que não podem adiantar o casamento e precisam ir logo. Matias diz ao pai que as comunicações estão se restabelecendo. Gonçalo diz ao filho que é provável que Renata esteja no México, hoje, para o casamento dele. Matias diz que é provável que ela venha. Gonçalo diz a Matias que antes da cerimônia começar, dirá para Renata que Jerônimo é pai do filho de Roberta. Renata chora ao lado de Cigana e se sente muito sozinha, porque chegou ali, cheia de ilusões, achando que seria uma nova vida, mas tudo foi mentira. Jerônimo acorda. Regina diz ao amigo que ele dormiu muito e foi bom para a recuperação dele. Regina diz que Renata se trancou no quarto ontem e nem saiu para jantar. Jerônimo pede que ela procure Renata, porque precisa falar com ela. Regina diz que vai pedir para Manuela ou Matilde chamá-la, porque ela não quer vê-la. Adriana vai ao centro e pergunta a umas moças se Constança e César trabalham ali. Elas dizem que sim. Elas admitem que morrem pelo bonitão. Adriana observa César e Constança chegando ao centro. Constança diz a César que foi procurar Roberta em casa, mas não encontrou ela lá. Ela diz que hoje Roberta e Matias se casam e que não vai esclarecer mais nada. Josefina e Roberta voltam para casa. Eulália percebe Roberta pálida. Eulália diz a Roberta que Constança procurou por ela. Eulália pergunta se Roberta está bem, porque não parece. Ela diz que está pálida devido ao seu coração. Josefina pede que Eulália não se meta onde não foi chamada. Regina sai para procurar Renata para Jerônimo. Matilde e Lázaro também procuram pela moça por aí. Manuela e Carlos também. Todos procuram Renata, mas não encontram ela em lugar nenhum. Jerônimo chama Carlos e Lázaro. Ele tenta se levantar, mas não consegue. Renata chega às plantações de uva, até Augusto, e pergunta se ele ainda quer acompanhá-la até o México, para impedir o casamento de Roberta e Matias. Ele diz que sim. Renata diz: então vamos, porque não quero perder mais tempo. Terça-feira, 29 de outubro. Augusto diz a Renata que está feliz por ela estar ali. Renata diz que já estava decidida a ir embora da fazenda bonita. Ela diz que já se deu conta de que não pode mais confiar em Jerônimo, nem no pessoal dele. Augusto pergunta das malas dela. Renata diz que só levará a sua bolsa. Regina fala com Antônio. Ele diz que está feliz de escutá-la e saber que ela está bem. Regina fala que o furacão deixou muitos estragos, mas que, graças a Deus, ninguém morreu. Antônio diz que já saiu do hospital e está morrendo de vontade de vê-la. Jerônimo diz a Regina que não pode ficar ali, enquanto a mulher que ama vai embora. Jerônimo pede que Carlos o leve à fazenda Cruz do Amor. Eulália leva um chá para Roberta. Ela nota Roberta muito mal, mas ela afirma estar bem. Eulália pede que ela prove o lindo vestido. Roberta diz que desde criança sempre teve o sonho de usar um lindo vestido branco e se casar. Josefina pergunta o que Roberta faz deitada, pois o estilista já deve estar chegando. Roberta diz: sabe de uma coisa, mamãe? Eu não vou me casar coisa nenhuma.
A Adriana chega na empresa. Matias diz que adiou a reunião com o advogado Mendes para a próxima segunda. A Adriana fala que não vai ir ao casamento dele. Ele pede que ela vá, porque é filha do seu tio. A Adriana diz que não pode e se sente mal por não poder esquecê-lo porque o ama. Ela acaba chorando. A Adriana diz que também não suporta Roberta. Josefina diz à filha que elas não chegaram até ali, para agora ela vir com essa desculpa. Roberta diz que aceitou se casar com Matias, porque ia ter um filho, mas agora não precisará mais dele. Roberta diz que jamais poderá ter outro bebê na sua vida. Josefina diz que todos sabem que ela irá se casar e será uma Monterrubio de verdade. Roberta pergunta à mãe para que ela iria se casar com alguém que não ama, nem sente nada. Josefina pede que ela se esqueça desses casamentos românticos das novelas, porque casamento é por conveniência e não vai deixá-la arruinar a própria vida. Roberta diz que é a sua vida e faz o que quiser. Josefina diz que ela não tem maturidade o suficiente para tomar decisões. Honório diz a Gonçalo que o casamento será difícil nessas circunstâncias, já que ele está separado de Constança. Gonçalo diz que recebeu o relatório do orçamento e o dinheiro não bate com o rendimento da empresa. Branca roubou a empresa e diz sozinha: "Você vai levar uma grande surpresa, Honório. Quero só ver se seu querido Gonçalo vai continuar te apoiando quando você levá-lo à falência." Josefina e Soto se encontram. Soto diz a Josefina que Regina saiu da cidade e Gonçalo emprestou o avião para ela ir. Josefina fica furiosa. Soto diz que Regina foi para a Ensenada, para a fazenda de Jerônimo. Josefina diz que Regina e sua filha devem estar juntas. Josefina se preocupa. Soto, safado, descarado, diz a Josefina que espera que depois do casamento da filha dela, eles possam se encontrar num lugar mais íntimo, para transarem. Cantu continua investigando Josefina e fala com a assistente que trabalhou com ela. Ele recebe a cópia das datas de nascimento de Renata e Roberta e fica surpreso pelas meninas terem sido registradas só depois de um ano. A assistente diz que Josefina registrou as meninas novamente para elas não terem o sobrenome do pai. Cantu liga para uma pessoa e pergunta a data da morte de Roberto. Ele percebe que Roberto morreu no mesmo mês em que Josefina registrou as meninas. Cantu pretende localizar Gustavo Ferreira, antigo amante de Josefina. Carlos chega com Jerônimo à fazenda de Augusto. Ezequiel diz que Renata não está ali e que ficou ali por um tempo, mas eles já foram para o aeroporto e vão pegar o voo para a capital. Renata está no aeroporto e se lembra de quando se divertiu com Jerônimo e disseram que se amavam. Renata chora. Augusto percebe ela triste. Ele diz que o voo está atrasado. Renata diz que vai chegar tarde. Augusto diz a Renata que isso não está nas mãos deles. Renata diz que não sabe como vai fazer, mas vai impedir esse casamento. Renata liga para Adriana. Ela pede que a amiga vá no casamento de Matias. Ela diz que está no aeroporto de Tijuana e precisa que ela impeça o casamento de Matias e Roberta até ela chegar. Jerônimo e Carlos saem a caminho da cidade de Tijuana, mas a estrada está bem horrível para andar de carro. Matilde diz à madrinha que Jerônimo não devia ter saído, pois ainda não está bem. Regina chega ali e diz que Jerônimo não devia ter saído. Ela entrega uma carta que deixaram para Matilde. Matilde vê que é uma carta de Carlos, dizendo que ela é o sol da sua vida. Matilde fica emocionada e diz que é a primeira vez que recebe algo assim. Josefina liga para a fazenda Bonita. Regina atende. Em pensamento, Josefina diz: "Você está aí com sua própria filha e nem sabe." Josefina diz a Regina que quer falar com Renata. Regina diz que Renata não está. Em pensamento, Josefina diz: "Maldita desgraçada! Te odeio! Te odeio! Quem dera se você tivesse se afogado num rio." Regina diz a Josefina que Renata está bem. Josefina diz a Regina que não quer falar com uma mulher que se mete com um homem casado. Josefina diz: "Imbecil, como você faz para sempre estar ao lado de Renata? Não posso falhar da próxima vez, não posso." Carlos e Jerônimo chegam ao aeroporto. Matias vê Roberta. Ela fala que está bem e pede que ele não se preocupe. Roberta pergunta a Matias se tem certeza que o que farão será o correto. Ela diz que vai, porque dá má sorte o noivo ver a noiva antes do casamento.
Josefina diz a Matias que já que hoje ele vai se casar com sua filha e é o pai do seu neto, ele poderia lhe chamar de sogra. Matias diz que há coisas que não mudarão, jamais. Karina arruma sua mala para ir embora. Álvaro chega em casa, bêbado. Karina diz que voltou para pegar suas coisas e vai deixá-lo para sempre. Álvaro diz que se ela vai deixá-lo, terá que ir embora sem nada, porque tudo aquilo daquela casa ele mesmo comprou, até as roupas dela. Karina diz que ele não vai detê-la. Ela joga as tralhas no chão. Álvaro diz que também comprou ela e diz que ela ficará com ele. Karina diz que nem louca. Ele diz que ela é sua propriedade e não sairá dali nunca. Karina tenta sair, mas Álvaro a impede e a segura com força. Karina morde a mão do demônio e quando tenta sair, bate a cabeça na cadeira e desmaia. Renata e Augusto fazem o check-in e vão entrar no avião. Jerônimo chega ali, correndo, e chama Renata. Ele grita para Renata que a ama. Renata e Augusto olham Jerônimo. Ele pede que ela não vá. Renata sai e entra no avião com Augusto. Constança diz a César que sente algo por ele, mas não podem ter uma relação, agora que ela está em uma relação desgastante com um homem que ainda ama. César pergunta por que ela não tenta voltar com Honório, pois mesmo que lhe doa, quer que ela faça isso, para ele saber se ela é uma opção na vida dele. Constança diz que está fazendo o melhor que pode. Ele diz que aconteça o que acontecer, sempre vai estar ao lado dela para ajudá-la. Ele pergunta se ela quer que ele a acompanhe no casamento de Roberta, pois por ela faz tudo o que ela quiser. Honório chega em casa. A empregada diz que Constança saiu para o centro e depois irá ao salão se arrumar para o casamento. Ele diz que só viu pegar uma roupa. Honório observa a cama e diz: Constança, você não devia ter me trocado por esse menino. Branca recebe uma ligação de uma moça do salão de beleza, que diz que Constança tem hora marcada para fazer o cabelo, manicure e pedicure. Branca diz que saberá recompensá-la bem pela informação. Aurora acalma uma criança no barracão. Lázaro diz a Aurora que ela está muito cansada e pede que ela tire umas horas para dormir e descansar. Ela diz que está cansada, mas sente uma paz consigo mesma e se sente feliz e útil por ajudar as pessoas. A Aurora diz que essa desgraça do furacão fez ela repensar que tirar sua vida pelo amor por Augusto era uma besteira. Lázaro diz que podem perder a vida por um filho, um ser amado, em desgraça, mas renunciar à vida por alguém que não os ama, não. Ela diz que amava Augusto mais que a si mesma. Ela diz que pelo amor de Augusto foi humilhada, pisada e já não quer sofrer mais. A Aurora diz a Lázaro que ele é um homem pelo qual vale a pena lutar, porque ele é transparente, leal e se sente protegida com ele. Lázaro diz que também não teve sorte no amor. A Aurora diz que talvez isso mude em breve para eles dois. O estilista começa a cuidar de Roberta. Gonçalo vai ao quarto da filha. Gonçalo diz à filha que os filhos dela sempre serão seus netos. Ele diz que não tem certeza que o casamento dela e de Matias seja uma boa ideia e é muito precipitado pelo assunto da gravidez. Ele diz para ela nunca dar um passo sem ter certeza, porque mesmo que ela ame Matias, ele não sente o mesmo por ela. Roberta pergunta se ele não quer ela como esposa de Matias. Ele diz que quer que ela faça o que o coração dela diz, o que é correto, e não o que a convém. Ele diz que ela sempre contará com seu apoio e seu carinho. Roberta fica emocionada e abraça o pai. Josefina, em pensamento, diz: Regina e Renata juntas. Ai, não gosto nada disso. Certeza que Gonçalo mandou ela pra lá, pra ela estar longe da assassina. Mas amanhã eu ajeito isso. Mas pelo menos Renata está na fazenda e não virá o casamento de Roberto e de Matias para perturbar. Renata vai ao banheiro e pensa no momento que Jerônimo tentou impedir que ela viajasse com Augusto. Renata diz: Eu vou te esquecer, Jerônimo. Não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vou te enterrar e nunca mais você fará mal a mim. Regina chega na casa da fazenda. Jerônimo diz que não conseguiu falar com Renata. Regina diz que teve culpa de tudo, porque falou que foi Josefina quem envenenou a alma dele contra ela. Jerônimo diz que vai esclarecer todas as coisas com Renata e dirá na frente dela e de Josefina, para ver se a velha repetirá tudo que disse a ele na frente de Renata. Ele diz que sai hoje mesmo para a capital. Regina pede para ir com ele. Jerônimo diz que ela está ali por proteção e tem que continuar ali.
Jerônimo se pergunta por que Renata não ficou e quis ir embora com o Duran. Branca chega no salão e paga a cabeleireira que organizou todo o plano. Branca pede que a mulher lhe coloque num lugar perto de Constança, porque quer que ela lhe veja ali e escute o que vão conversar. Constança está fazendo o cabelo. Branca senta do outro lado e bem perto de Constança. Branca, fingida e mentirosa, comenta com a cabeleireira que está grávida e soube ainda pouco. E o pai do bebê já sabe e está muito feliz. Constança ouve tudo e chora. Branca diz que o pai do seu filho já tem uma filha, menina, e ele está cheio de ilusões com o filho menino que esperam. Constança sofre ao escutar tudo. Quarta-feira, 30 de outubro. César e Honório se encontram no estacionamento. César pede que ele o escute. Honório diz que não, e ele se aproveitou da ingenuidade de Constança, e é fácil ela se sentir seduzida e atraída por um garotinho como ele, mesmo que ele seja um cafajeste. César diz que não é nenhum cafajeste, e Constança não se deixou seduzir por ele, e sempre se manteve à altura. Honório manda ele sair dali, senão arrebenta a cara dele. Honório surta e expulsa César dali. Antônio conversa com Regina. Ela diz que voltará para a cidade porque brigou com Renata e não gosta que ela esteja chateada com ela. Antônio pede que ela espere porque ela não pode expor a vida por isso e mandaram ela para lá por segurança e ela não deve se expor. Adriana diz a Honório que se decidiu e vai ir ao casamento com ele. Ele fica feliz por ela ter pensado e ter decidido ir. Roberta e Matias já estão prontos para o casamento. Gonçalo liga para a Fazenda Bonita. Manuela atende o telefone, bem quando Gonçalo desliga. Alzira bate na porta da casa de Álvaro. Ela se surpreende por ele estar ali e diz que veio buscar Carina. Álvaro pergunta se ela veio só para isso. Álvaro diz que Carina não está e que não veio. Carina está presa, com as mãos e boca amarrada. Álvaro bate a porta na cara de Alzira. Carina fica assustada e morrendo de medo. Regina diz a Jerônimo que essa investigação lhe deixa presa, impedida de fazer as coisas que quer fazer. Jerônimo diz que vai procurar Renata na casa dos Monterrúbios. Regina diz que hoje é o casamento de Matias e Roberta. Jerônimo diz que é por isso que Renata tinha tanta pressa de voltar para a cidade. Matilde agradece a Carlos pela flor de papel que ele deu. Carlos fala que é bom em outras coisas e pergunta se ela não quer descobrir. Ele pede um beijo no rosto. Matilde dá um beijo no rosto dele e sai. Alzira não encontra Carina em lugar nenhum, nem na igreja, e fica preocupada. Severino diz a Alzira que Carina logo deve aparecer, mas deve ter ido ao mercado ou outro lugar. Alzira diz a Severino que está grávida, mas não sabe quem é o pai. Ezequiel chega ali por acaso e escuta tudo, descobrindo que Alzira o traiu e transou com outro. Augusto e Renata estão em outro aeroporto e vão fazer a conexão de voos. Renata diz a Augusto que vai se divorciar de Jerônimo o mais rápido possível. Ele diz que ela terá um divórcio rápido porque não tem filhos e casou com separação de bens. Ela diz que vai pedir a anulação do seu casamento na igreja, porque não quer ter nenhum laço que a una com Jerônimo, pois para ela ele já bateu as botas. Jerônimo vai ao banheiro chorar e se lembrar de quando tentou impedir Renata de viajar para o México, mas foi em vão. Augusto diz a Renata que sempre pensou que ela poderia se divorciar, mas não anular o casamento. Renata diz que se casou apaixonada e que jurou perante a Deus que iria amar Jerônimo até que a morte os separassem, mas ele só queria se vingar dela. Augusto diz que desde que ela chegou ao povoado Vale de Guadalupe, viu nos olhos dela melancolia. Renata diz que toda essa melancolia e tristeza passou e agora só tem raiva e não quer nada que lhe una a ele. Renata agradece a Augusto por tudo. Ele diz que só quer vê-la sorrindo novamente. Jerônimo chora muito e sente falta de Renata. Ele se lembra dos momentos de paixão, de prazer que ambos tiveram e segue em lágrimas. Alzira jura a Ezequiel que ele ouviu mal.
Ezequiel diz que escutou perfeitamente. Severino pede para falarem com calma. Ezequiel diz que Alzira o enganou e esteve transando com outro homem e quem sabe por quanto tempo. Ezequiel pergunta a Alzira com quem ela se meteu. Ela diz que o filho é dele e o chama de amor. Alzira afirma que não tem nenhum amante. Ezequiel pede que Alzira diga se o filho é seu ou não. Ele segue furioso e diz que ali na igreja jurou que cuidaria dela, que protegeria ela, que daria teto e comida, que a amaria e que seria fiel. E ela lhe fez isso. Alzira diz que o ama muito. Ezequiel diz que não quer mais nada com ela, mas ela não vai ficar com o amante, porque senão vai matar esse cara. Alzira fica desesperada e chora muito. Jerônimo se lembra de quando humilhou Renata de todas as formas possíveis e fez a mocinha sofrer, fazendo ela comer o pão que o diabo amassou. Jerônimo diz: eu espero que não seja tarde. Espero que quando sua mãe esclarecer tudo que me disse, você entenda porque eu fiz tudo o que eu fiz. Carlos chama Matilde. O romântico elogia ela e segue cantando ela por todos os lados. Regina fala com Inês e pergunta de André. Inês diz que o processo é lento e ele está desesperado. Regina diz a Inês que a fazenda é maravilhosa e o povo dali é encantador e ajudaram os prejudicados, mas está desesperada por estar presa ali. Inês diz que ela está segura na fazenda. Regina diz que brigou com Renata e agora ela lhe odeia. Regina diz que dói muito, que as duas filhas de Gonçalo lhe odeiem, principalmente Renata, que é a menina por quem sente algo especial. Ela diz que fará de tudo para conseguir o perdão de Renata. Álvaro diz a Carina que desde que viu ela pela primeira vez, disse que ela teria que ser dele, e não errou. Por isso, convenceu o pai dela de algum jeito para pôr ela à venda, mas o velho resistiu por um tempo. Mas todos saíram ganhando, porque deu mais 3 anos de vida para o pai dela. E ela deixou o morto de fome do Lázaro para sempre, para ter uma vida melhor ao seu lado, e ele pôde gozar dos melos dela. Carina se desespera e continua chorando. Ela tenta gritar por ajuda ao ouvir que estão batendo na porta. Ezequiel diz a Álvaro que precisa falar com Carina. Ele diz que não sabe onde ela está. Ezequiel diz ao Álvaro que precisa ver Carina, porque ela tem que saber quem é o pai do filho que Alzira espera, porque é muito amiga de Alzira e deve saber com quem ela o enganou. Carina escuta tudo e fica chocada. Ezequiel diz que vai matar o amante de Alzira assim que souber o nome e quem é. Carina chora muito. Começam a chegar os convidados do casamento de Roberta e Matias. Josefina está arrumada e pronta. Constança chega na mansão. Josefina diz à cunhada para sorrir, porque ali tem muita gente. Constança não suporta Josefina. Josefina diz que com razão Honório enganou ela, porque deve ser difícil que o marido dela a deixe por uma mulher mais jovem, porque ela não pode ter filhos. Constança diz: você não sabe o quanto me aborrece. Josefina diz: sorria, cunhadinha. Uma mulher como você, tão boa e tão chifruda, se vê 1000 vezes melhor com um sorriso. A vigarista sai e Constança fica triste. Honório e Adriana chegam à casa. Renata e Augusto chegam na capital. Adriana diz a Matias que veio à casa para aplaudir quando o juiz declarar ele e Roberta marido e mulher. Josefina pede que os mariachis toquem a música da cerimônia. Roberta desce as escadas, já pronta e vestida de noiva. Adriana está triste. Selena chega à casa de Roberta. Roberta pergunta a Selena por que ela está lhe olhando assim. Selena diz que ela está péssima, bem pálida. Selena tira uma foto com Roberta. Selena dá um presente para Roberta. Gonçalo e Matias tiram fotos. Uns convidados escutam demais e perguntam se Roberta está grávida. Ela diz que não, mas que Selena quer ser tia e fica lhe dando sinais. Roberta pede perdão a Selena. Selena pergunta para que ela precisava dela à noite. Roberta diz que não era nada e já resolveu. Renata pede um táxi para ir para casa. O taxista diz que o trânsito está muito grande. Josefina pede que os garçons tratem melhor seus convidados, pois é o casamento da sua filha. Souto chega a casa. Ele vai ao escritório com Fina e diz que não aguenta mais. O safado beija ela à força. Josefina fica brava e diz que não é o lugar nem o momento. Gonçalo chama Josefina. Ela sai do escritório e pede que Souto fique ali.
Josefina diz ao marido que estava vendo se tudo está pronto. Gonçalo diz que Renata não chegará para o casamento. Josefina diz que não se importa com ela. Ela diz que ligou para a fazenda e falou com a amiga dele, Regina Soberão. Gonçalo pede para não falarem de Regina, porque não quer que seja motivo de briga hoje. Gonçalo diz que o juiz precisa que ela assine uns papéis. Josefina abraça Gonçalo e diz que se lembra do dia que eles assinaram a data do casamento deles, pois nesse dia e no dia que nasceu suas filhas foram os dias mais felizes de sua vida. Ela manda um beijo para ele e vai andando descaradamente. Quinta-feira, 31 de outubro. Renata e Augusto estão presos no trânsito. Renata pede um telefone emprestado para o taxista. Augusto paga o careiro. Renata liga para Adriana e diz que está quase chegando, mas o trânsito está muito grande. Renata pede que a Adriana faça o que puder, o que for necessário, para impedir o casamento, ou pelo menos atrasá-lo. Adriana vai até o senhor juiz. Ela pergunta de que maneira podem se resolver para o casamento se atrasar por uma meia hora. Josefina escuta tudo e estranha. Adriana pergunta quanto ele cobraria para demorar 30 minutos para iniciar o casamento. Ele fala que tem o tempo exato para ficar ali. Josefina puxa Adriana pelo braço e diz que não sabe quais são as intenções dela de atrasar o casamento de Roberta com Matias, mas ela não vai conseguir com que ele olhe para ela, porque ela sempre foi muito pouca coisa para ele e para qualquer um. Josefina chama todos os convidados e diz que a cerimônia vai começar. Josefina pede que Roberta ande e que caminhe sorrindo. Elas vão para o outro lado da sala, onde será realizada a cerimônia. Começa a cerimônia do casamento de Matias e Roberta. Renata continua presa no trânsito. Ela sai do carro, deixa Augusto sozinho e pede que um cara de moto a leve para sua casa. Eles saem. O juiz prossegue com a cerimônia e pergunta se Matias aceita Roberta como esposa. Ele aceita. Roberta fica pensativa na hora da pergunta, mas ao olhar para a mãe, responde que sim. Eles assinam a data do casamento. Renata chega na casa, bem no momento que Roberta e Matias são declarados marido e mulher. Ela fica triste. Jerônimo pede que Carlos se encarregue da fazenda e que cuide da sua amiga Regina. Regina diz que ficará bem, mas só ficará melhor quando souber que ele conseguiu se resolver com Renata e que ela a perdoou. Adriana diz a Renata que não conseguiu atrasar o casamento e Josefina lhe impediu. Renata diz que Matias não devia ter se casado com Roberta porque ela é uma hipócrita e Matias não merece alguém assim, porque por culpa de Roberta viveu o pior dos infernos. Josefina vê Renata ali e a leva para fora da casa. A dragona desgraçada diz que não queria ela ali. Renata diz que sabe, mas Roberta enganou todos e vai revelar a verdade agora mesmo. Josefina leva Renata para fora e pede que Adriana não se meta. Adriana grita para a filha da PUTA da Josefina soltar Renata. Renata diz a vadia da mãe que se tiver que passar por cima dela para fazer o que tem que fazer, fará. Josefina diz que não sabe quais são as intenções dela, mas ela não pode arruinar o dia de Roberta. Renata diz que Roberta não vai sair livre disso. Renata diz que Roberta destruiu sua vida e todo mundo vai saber. Josefina pede que ela pare de dizer estupidezes. Ela fala que vai demonstrar para todos quem Roberta é. Josefina pede que Renata saia dali. Adriana sai e chama Matias e Gonçalo e diz que Josefina não quer deixar Renata entrar na casa. Renata pergunta à mãe por que ele odeia tanto e nunca se importou com ela e só se importou com Roberta. Josefina diz que não quer ela na sua vida e ela lhe atrapalha e foi um pesadelo desde que soube que ela viria ao mundo. Gonçalo grita para a Fina soltar Renata. Josefina diz a Gonçalo que Renata quer arruinar o casamento de Roberta. Renata pede que a mãe chame o doutor para qualquer coisa, porque vai fazer justiça. Ela diz que veio impedir o casamento de Roberta e Matias, mas não deu tempo. Renata diz a Matias que Roberta estava enganando e vai desmascará-la. Josefina pede que Gonçalo não permita isso. Adriana diz que isso não são loucuras. Gonçalo diz que vão escutar Renata. Gonçalo diz a Josefina que ela estando ou não de acordo, eles vão falar com Renata.
A vaca fica cuspindo fogo. Gonçalo diz que não gosta da forma que ela trata Renata e nunca entendeu as diferenças que ela fez entre Renata e Roberta. Em sua casa, Ezequiel chora. Paulinho vê o pai chorando. Alzira bate na casa de Ezequiel. Na sua casa. Ezequiel diz a Paulinho que não quer que a mãe dele entre na casa. Ezequiel grita para Alzira ir embora, porque não vai abrir. Ela pede para ver seu filho. Ezequiel pensa, pede perdão ao filho e diz que aconteça o que acontecer, ele tem que ficar com a mãe. Ezequiel abraça o menino e diz que o ama. Ezequiel permite que Alzira entre. Ela abraça o menino. Ezequiel sai. Paulinho pergunta o que está acontecendo. Alzira diz que tudo é sua culpa. Constança diz que ele deve ter coisas para fazer. E uma é estar pendente da gravidez de Branca. Honório diz que Branca não está esperando nenhum bebê. Constança diz que não tem dúvida de que isso é verdade. Selena felicita Roberta. Matias chama Roberta e sai com ela. Honório tenta se comunicar com Branca, mas não consegue. Ele se pergunta o que fez para ela querer destruir sua vida dessa maneira. Branca não pretende atender Honório e quer que ele procure por ela. Honório pede a Constança para explicar o que houve entre ela e Branca. Constança diz a Honório para não se justificar, pois ele já lhe perdeu e não precisa perder ela e o filho que espera. Ela não acredita em Honório, já que perderam a confiança um no outro. Josefina, Gonçalo e Matias levam Roberta até o quarto de Renata. Adriana chama a lixosa. Josefina pede para deixarem isso para lá e irem para a festa. Roberta, songamonga ridícula, finge estar morrendo. Por mim, podia partir dessa pro inferno junto com a cuca da mãe dela. Renata mostra para o pai o colar de Roberta. Roberta geme de falta de ar, dizendo que se sente mal. Que momento conveniente, né, para se sentir mal. Renata diz, ai, que oportuno se sentir mal bem nesse momento, quando você usou esse colar para me culpar dos seus romances secretos e da sua falta de honestidade, Roberta. Josefina Mula diz, já chega, Renata, sua irmã está doente. Renata diz ao pai que aquele colar Jerônimo encontrou nas coisas do Rafael Gutierrez. E Rafael era o irmão de Jerônimo, que se suicidou pelo amor de uma mulher, que enganou ele, e essa mulher é nada mais nada menos que Roberta. Roberta diz que isso não é verdade. Renata diz, claro que é verdade, Roberta. Por sua culpa, Jerônimo pensou que eu era dona desse cordão, que eu tinha escrito a carta quando o Rafael se deu um tiro, e por eu estar na foto que você deu pro Rafael, o Jerônimo pensou que eu era a culpada. Ela diz a Matias que Roberta teve um romance com Rafael, e quando ele se suicidou, ela pôs a culpa nela para sair livre disso. A mentirosa nega. Renata diz, o Jerônimo, pensando que eu era bonita, se casou comigo. Sabe pra quê, Roberta? Você sabe pra quê? Pra se vingar de mim, pra me fazer pagar pela dor que você fez o irmão dele passar. Mas eu sou inocente, totalmente inocente. A única culpada de tudo aqui é a Roberta. Todos ficam surpresos, mas Josefina se morde por dentro. Augusto encontra Selena fora da casa dos Monterrúbios. Ele diz que Renato o deixou no carro e veio com ela. Jerônimo está no aeroporto. Ele diz que será difícil Renata acreditar nele novamente, mas tem esperança que ela entenda quando souber que foi Josefina. Roberta segue negando as acusações de Renata. Josefina pede que Renata pare com isso. Ela diz a Gonçalo que Roberta pode morrer com esse desgosto. Ele diz que vai chamar o cardiologista, mas essa conversa não pode ficar sem conclusão, não. Josefina pede que ele pare com essa ridícula discussão. Roberta finge estar morrendo. Renata diz a Roberta que Rafael deixou a empresa por ela, para se superar e ser digno dela. Josefina diz a Renata que um colar não é prova suficiente para acusar Roberta disso. Gonçalo pergunta a Renata se foi Jerônimo quem disse isso para ela. Renata diz que foi ele, e viu um coração que Rafael fez numa árvore da Fazenda Bonita com o nome dele, o de Roberta. Josefina pede que Renata não seja ridícula, porque esse coração pode ter sido feito por outro casal. Renata diz que seria muita coincidência outra Roberta e outro Rafael que fizesse um coração numa árvore da Fazenda Bonita. Gonçalo diz a Renata que nenhum deles acreditam em Jerônimo. Matias
Matias diz que Jerônimo também fez mal a Roberta. Gonçalo diz a Renata que Jerônimo fez ela viver um inferno quando se casou com ela por vingança, mas ele também destruiu a vida de Roberta. Matias diz a Renata que o filho que Roberta espera é de Jerônimo. Renata fica chocada. Adriana também. Carina suplica para Álvaro deixá-lo aí. Ele diz que ela é sua prisioneira e é só sua. Por isso, tem todo o tempo para cuidar dela. Carina diz que ele não poderá deixar ela assim sempre. Ela pede que ele recapacite. Álvaro pede que ela deixe de falar e que se alimente. Renata diz ao pai que isso não é verdade e Roberta não está grávida de Jerônimo. Josefina se finge de besta e amansa a voz dizendo: "É verdade, Roberta, que seu filho é do Jerônimo?" Roberta diz que sim. Ela fala que lhe abominava dizer que o filho que ele está esperando é do marido da sua própria irmã e ficou calada porque Matias se compadeceu dela e decidiu assumir o bebê para evitar um escândalo e uma desgraça. Renata chora muito e pergunta por que eles não tinham lhe dito nada. Gonçalo diz que iria dizer a ela, mas não conseguiu se comunicar com ela na fazenda depois do furacão. Renata chora demais e diz que não sabe que classe de pessoa é Jerônimo, porque perguntou se ele era pai do filho de Roberta e ele jurou que não era. Roberta diz à irmã que ela sempre preferiu acreditar em Jerônimo e disse que tinha ficado com ele no apartamento, mas ela não acreditou. Renata diz que isso não é verdade. Roberta diz que sim e disse para ela. Renata se lembra de quando Roberta disse que Jerônimo só tinha brincado com ela e que queria brincar com as duas e que tinha tentado se aproveitar dela. Roberta diz a Renata que o amor dela por Jerônimo deixou ela cega e surda e ela não escutou quando disseram que Jerônimo não valia a pena. Josefina diz a Renata que em nenhum momento ela pensou em Roberta, no que ela estava sentindo, e só pensou em si mesma. Renata diz que fez tudo porque estava apaixonada. Renata pergunta a Roberta como pôde se meter com Jerônimo e Rafael. Roberta diz que não se meteu com Rafael e acusa a irmã de ter sido a culpada pelo suicídio do rapaz. Ela fala que todo mundo sabe que a única que tinha relação com Rafael era Renata. Renata diz que a relação era de amizade. Josefina diz que para Rafael ela era seu grande amor. Renata diz que não, porque viu a foto que Roberta mandou para ele. Viu o coração na árvore e o cordão. Gonçalo pede para encerrarem isso. Josefina diz a Renata que é incrível que ela continue acreditando em Jerônimo. Gonçalo diz que Jerônimo é um desgraçado, porque veio à sua casa e enganou suas duas filhas. Gonçalo diz que Jerônimo não vai recuperar a confiança de nenhum deles. Todos concordam com Gonçalo. Sexta-feira, 1º de novembro. Augusto pede que Selena diga para Renata ligar para ele, pois ficará num hotel da cidade. Ela pede que ele fique mais um pouco ali com ela. Adriana diz a Matias que agora entende, porque ele se casou com Roberta sem amá-la, e agora já entende o ódio dele por Jerônimo. Matias diz que tinha que ter certeza de tudo. Ele diz a Renata que por isso propôs a ela de irem para longe, mas ela o rejeitou e disse que era imensamente feliz com Jerônimo. Renata diz que apesar de tudo, ama Jerônimo e foi muito feliz ao lado dele, até ele confundi-la com Roberta. Josefina fala que Roberta é inocente de tudo que Jerônimo a acusa. Josefina diz a Renata que pediu para ela se afastar do Jerônimo, mas ela não lhe ouviu. Renata diz que se apaixonou por Jerônimo e acreditou em tudo que ele disse. Renata segue sofrendo e não consegue acreditar que Jerônimo seja tão covarde e cafajeste assim. Soto procura por Gonçalo, Josefina e os demais Monterrúbios. Constança diz que eles estão lá em cima. Roberta diz a Renata que todos se dedicaram a ela, pelo amor dela por Jerônimo, e não se sente feliz pelo filho que ela está esperando ser dele. Josefina agradece a Matias por ter apoiado sua filha. Matias diz que não fez isso por elas. Renata diz a Matias que ele fez isso por ela, mas não tem que carregar tudo isso.
Constança chega lá em cima, vê Renata e fica sem entender nada. Gonçalo pede que Constança entretenha os convidados. A Adriana a acompanha. Josefina pede a Roberta para voltarem à festa. Gonçalo fica ali com Renata e decide consolar a filha, nesse momento doloroso de tanta tristeza. Honório pergunta a Constança o que está acontecendo. Ela diz que tudo está bem e pede que ele continue se divertindo na festa. Constança diz que é um problema familiar e ele não é da família. Ela não aceita dizer nada para ele. Honório diz que não entende como chegaram a isso, porque nos olhos dela só vê desprezo e indiferença. Ele afirma que a gravidez de Branca é uma mentira, porque só ficou com ela uma vez. Constança diz que uma só vez ele pode ter feito um filho nela. Ela exige o divórcio. Honório pergunta se ela quer o divórcio para ficar com um jovem solitário. Constança diz que sim, porque quer que César faça parte daquela família e não vai escondê-lo, como ele faz com Branca e com o filho que esperam. Josefina diz à filha que não planejaram nada, mas tudo se saiu bem. Josefina pede que Roberta aproveite o momento, porque Renata está pagando por tudo que a fez. Roberta diz que se Rafael tinha seu colar e um coração com seus nomes, não entende porque ele a enganou e se suicidou. Josefina diz que ele estava louco. Roberta diz que deve ter acontecido outra coisa. Josefina diz que Rafael e Jerônimo são um par de lunáticos. Roberta diz que amou Rafael. Josefina diz que isso já é passado. Josefina diz à filha que ela ganhou a batalha contra Renata, porque ficou com Matias, e é uma mulher muito rica. Adriana diz a Matias que o admira muito, pelo sacrifício que ele fez. Matias acha que errou e diz que devia ter falado com Jerônimo na fazenda. Adriana diz que hoje voltou a enxergá-lo tão grande como ele sempre foi. Ela dá um beijo no rosto dele e se retira. Selena diz a Augusto que vai procurar um garçom para atendê-los e pede que ele não saia dali. Adriana vê Augusto e o cumprimenta. Adriana diz que Renata está falando com o pai e pode avisá-la para ligar para ele depois. Renata diz ao pai que foi enganada e Jerônimo brincou com ela. Ele pede que ela não chore, pois a compreende, e é horrível amar e não ser amado. Gonçalo diz que ela devia ter dito tudo para ele e voltado para casa. Renata diz que Josefina tinha pedido para ela não voltar mais à casa, porque não teria mais lugar na família para ela. Gonçalo fica chocado. Renata diz ao pai que já aceitou que sua mãe não a ama, mas isso lhe dói muito. Gonçalo diz que aquela é a casa dela e a família dela, e ele é o pai dela, e no seu coração sempre haverá um lugar para ela, e diferente de Josefina, sempre estará para ela. Renata abraça o pai com muito amor. Carlos e Lázaro pegam cobertas para levarem para os desabrigados do depósito. Ezequiel diz a Lázaro e Carlos que precisa saber quem foi o empregado da Bonita com quem Alzira o traiu. Ele diz que Alzira botou chifres nele. Álvaro bebe sua cachaça, enquanto vê Carina gemer amarrada. Ele manda ela calar essa boca. Severino volta à casa de Álvaro e diz que Ezequiel já soube que o filho que Alzira espera pode não ser dele e está disposto a matar o cara com quem Alzira se meteu. Severino chama Álvaro de cínico e diz que esse também é problema dele, porque viu como ele incomodava Alzira. Severino diz a Álvaro que ele está muito mal e deveria assumir os próprios erros e, por ser médico do povoado, deveria dar exemplo ao povo. Ele expulsa o padre dali. Anoitece. Jerônimo chega ao México e pretende esclarecer as coisas com Renata. Constança vai ao quarto de Renata dar um beijo nela. Renata agradece a Adriana por tudo. Ela diz às duas que vai ficar bem e vai tirar Jerônimo do coração. Matias vai ao quarto da irmã postiça. Renata diz que está um pouco melhor, ao lado do melhor homem. Matias diz que devia ter lutado por ela. Renata diz que não deu muitas opções a ele, pois se apaixonou pelo homem errado. Matias quer reconquistá-la novamente. Mas Renata diz que não podem, não só porque ele se casou com sua irmã, mas não pode amá-lo, mesmo gostando dele com todo o seu coração. Ele lamenta não ter podido fazê-la feliz. Ela diz que ele não teve culpa. Eles trocam carinhos. Constança e Adriana se despedem de Gonçalo e vão embora para casa.
Josefina diz ao marido que o casamento acabou. Ele pergunta de Roberta. Josefina diz que ela terminou de fazer a mala para ir para a lua de mel com Matias. Gonçalo pede para eles se falarem no escritório. Selena diz a Augusto que passou um ótimo momento com ele. Ele agradece pelo que ela fez por ele. Selena pede para tomarem um vinho no bar do hotel. Ele pede para ser outro dia porque está cansado. Selena diz que pode acabar com o cansaço dele de outra forma. Ele ri. Ela decide sair e deixa seu número com ele e o beija. Roberta já está pronta para sair para a lua de mel. Matias vai até Roberta e diz que acha que não precisam ir de lua de mel, porque o casamento deles é uma farsa. Roberta acaba concordando com ele. Matias diz que é horrível viver na mentira, escondendo coisas. Ele dá um beijo no rosto dela e sai. Roberta se sente triste e sozinha. Gonçalo diz a Josefina que não entende porque ela é tão cruel com Renata, pois pensou que a doença dela tinha humanizado. Josefina diz que Renata queria destruir o casamento de Roberta e não podia permitir. Gonçalo diz a Josefina que não vai tolerar isso e diz que se ela quiser que ele continue morando ali, terá que oferecer uma desculpa a Renata e dizer que aquela casa também é dela. Josefina fica entre a cruz e a espada e diz que isso não é justo. Gonçalo diz que o que não é justo foi ela sempre ter tratado as filhas diferentes. Josefina acaba cedendo e diz que amanhã Renata terá a desculpa que precisa. Renata está deitada. Eulália vai ao quarto dela e diz que Jerônimo está procurando por ela lá fora. Renata fica surpresa. Constança chega em casa e vê o César ali. Constança diz que o casamento foi fatal, porque Renata voltou da fazenda, separada de Jerônimo, e Honório vai ser pai de um filho que espera com Branca. César fica surpreso. Ele apoia Constança. Ele pergunta a ela se há uma esperança entre eles, caso ela se divorcie. César diz que só está pedindo uma oportunidade, pois a ama. César beija Constança e ela permite que ele lhe faça carinho. Jerônimo espera por Renata. Ela vai até o carrasco. Renata diz que não tem marido. Ele diz que ela tem, e é ele. Jerônimo diz que veio vê-la. Ele tenta falar quem o envenenou contra ela, mas Renata dá um tapão na cara dele e diz: "Nenhuma mentira mais, Jerônimo. Vá embora da minha vida e não me procure nunca mais."